Vamos lá, bom dia mais uma vez para quem está se conectando agora. Mais uma banca de TCC, a última dessa manhã com o Calil. A orientadora é Marília e os membros da banca são Alessandro e Felipe, nosso samurai. Então vou chamar o pessoal para a banca, o pessoal adicionando. Aí o samurai, ó, Filipão. Bom dia para vocês. Vou passar a palavra aí para a presidente da banca, professora Marília. Marília, com você. Ok, Minora, bom dia a todos. Bom dia aí a Calil, professor Alessandro, professor Felipe, já de antemão aí agradecendo por estar aqui participando da banca de Calil, e vou ler aqui o título do trabalho de Calil, tá, gente? Calil vai apresentar o TCC dele, e o título é Relatório da Prática Profissional na Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, desenvolvimento back-end do sistema do programa do Leite Potiguar. Então, esse é o título do aluno Calil Souza dos Santos. A gente vai passar agora para a apresentação de Calil, o vídeo, tá, Calil? E na volta, a gente volta com a arguição da banca. Ok? Bom, meu nome é Calil e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é o relatório de prática profissional na Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, a SETAS, com foco no desenvolvimento back-end do sistema do programa Leite Potiguar. A minha orientadora é a Marília Freire. Os objetivos desse trabalho são apresentar os fundamentos teóricos necessários para a realização das atividades do estágio, contextualizar as demandas da instituição em relação ao desenvolvimento do sistema, descrever as práticas realizadas de fato, as implementações de novas funcionalidades, questões de bugs, melhorias em funcionalidades existentes e, por fim, relatar as lições aprendidas ao vivenciar a prática profissional em um ambiente real de desenvolvimento de software. Sobre o estágio em si, ele foi realizado na SETAS, como eu citei, mais especificamente no Núcleo de Desenvolvimento de Soluções em Tecnologia da Informação, o NUDTI, que confeccionava sistemas para os programas sociais da Secretaria. Então, por exemplo, o programa Leite Potiguar, o programa Restaurante Popular também. E as atividades descritas nesse relatório ocorreram entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022. Mas o que é o Programa Leite Potiguar, também se referido aqui como PLP? É um programa de segurança alimentar mantido pelo governo do estado, que é responsável pela distribuição de leite a famílias em situação de vulnerabilidade social, desde que elas sigam os critérios predeterminados. E ele é executado pelas SETAS. Então, o responsável pela família pode buscar uma determinada quantidade de leite que a família tem direito em pontos de distribuição em todo o estado. O sistema do programa Leite Potiguar tem 6 aplicações, sendo 3 sites, 2 aplicativos para Android e uma API. Os sites são de gestão estadual, gestão local e do laticínio. Os aplicativos para Android são laticínio e colaborador e, como eu falei, a API. O sistema tem 4 tipos de usuário, ou seja, 4 papéis diferentes, com responsabilidades diferentes, que por vezes acessam aplicações diferentes. Então, o gestor estadual ele é responsável por gerenciar acesso dos usuários, gerenciar pontos de distribuição, gerenciar laticínios, gerar relatórios de entrega e de distribuição de leite, além de vincular famílias aos pontos. O gestor local ele verifica as famílias em análise, que estão vinculadas aos pontos e pode ou não confirmar as famílias de acordo com os critérios do programa. Então, se a família estiver de acordo com os critérios, a família passa a fazer parte do programa. O gestor laticínio ele realiza o registro da entrega de leite aos pontos de distribuição e também registra as notas fiscais no sistema. O colaborador do ponto, ele registra de fato a distribuição de leite às famílias, então ele registra lá as quantidades e tal, para quem foi, além de registrar também as doações de sobra de leite às pessoas físicas e jurídicas. Aqui nesse diagrama de contexto observamos cada papel em ligação com o sistema do PLP
E no diagrama de containers observamos cada papel em ligação com cada aplicação em específico, e cada aplicação ligada à API, que centraliza todas as requisições do sistema. A API do PLP ela foi confeccionada utilizando o framework Django, que utiliza a linguagem Python, mais especificamente usando o Django REST Framework, né, que é uma camada além para transformar uma aplicação Django numa API, né, numa API REST, no caso. A API ela é acessada, como eu falei, por todas as outras aplicações. Foi construída em Django REST Framework e tem a ligação com o banco de dados Postgres. Sobre as atividades realizadas no estágio, elas seguiam esse fluxo de desenvolvimento. Então, primeiro era feita a análise de requisitos. Os requisitos eram levantados em reuniões com o cliente e nessa fase também eram escritos os casos de uso para que depois seguisse para a codificação de fato. Na fase de codificação, a funcionalidade era de fato implementada ou modificada, caso tratasse, né, de uma alteração, para que depois seguisse também para a parte de revisão. Na revisão, pelo menos 2 pessoas deveriam analisar o código, deveriam testar a aplicação para tentar encontrar bugs, para tentar encontrar possíveis pontos fracos ou melhorias a serem feitas. Depois dessa parte de revisão, caso a implementação tivesse pelo menos 2 aprovações, ela seguia para a fase de homologação. Na homologação, as funcionalidades eram apresentadas ao cliente e também testadas pelos funcionários da secretaria, por pessoas que realmente trabalham, principalmente no programa Leite Potiguar, para encontrar possíveis problemas, algo que poderia ser melhorado e verificar se estava de acordo com o que foi pedido, né? Estava de acordo com o que foi conversado nas primeiras reuniões ali na parte de análise de requisitos. Ainda sobre as atividades realizadas, eu cito como exemplo implementações de novas funcionalidades, como criação de novas classes. Eu dou como exemplo a implementação do CRUD de entidades beneficiárias. As entidades beneficiárias são organizações que recebem sobras de leite, né, doações de sobras de leite, assim como pessoas físicas. Então, se numa distribuição nem todas as pessoas foram buscar, para o leite não estragar, ali é doado para tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então, para isso, essas organizações devem ser previamente cadastradas. Também dou exemplo da criação do CRUD de contratos, né, contratos dos laticínios, no caso. Também dou como exemplo a implementação de restrições relacionadas a permissões de acesso, de acordo com cada papel, né, de acordo com cada tipo de usuário. Então, um colaborador, por exemplo, não deve poder realizar as atividades de um gestor local, por exemplo. Então, tem que haver no sistema uma restrição no próprio endpoint, já que se trata de uma API, para que um usuário logado como colaborador não consiga realizar algo que está fora das responsabilidades dele. Então, para isso também houve essa implementação. Sobre modificações de funcionalidades existentes, elas poderiam ocorrer para corrigir bugs, que poderiam ser notados por nós ou por funcionários das setas, né, os utilizadores de fato do sistema, por questões de melhoria também, e também, se fosse o caso, alguma tarefa poderia ser demandada pelo cliente. Então, por exemplo, uma das funcionalidades do gestor laticínio acabou saindo, né, ela foi migrada, houve a migração dela do aplicativo do laticínio mobile para o aplicativo também mobile do colaborador. Então, isso refletia também mudanças no back-end para que isso acontecesse. E eu cito também testes de homologação, que era algo bem recorrente, né? Como eu falei, ali no fluxo de desenvolvimento, as funcionalidades elas eram testadas pelos funcionários da secretaria, pelos futuros utilizadores dessas funcionalidades. Então, ali eram colhidas sugestões, ali eram observados possíveis erros e, por fim, depois disso é que a funcionalidade era ou não posta em produção, né? Então, todas essas implementações novas e modificações tinham que passar por teste de homologação também. Bom, para concluir, eu cito esses 3 pontos que foram importantes para mim, né? Que é, primeiro, a execução do que foi aprendido durante o curso, a utilização desses conhecimentos e tal, das disciplinas,
ali no dia a dia. Também cito a importância da comunicação para um trabalho em equipe de qualidade, principalmente se tratando do modelo remoto. Então, toda a questão que eu citei ali de teste de homologação, reuniões, foi tudo através de plataformas, né, como Discord, como Google Meet, Teams, tudo foi remoto. E por fim, também a importância de que a minha primeira experiência na área de desenvolvimento já foi se tratando de um programa social, então isso traz um peso ainda maior, né? Muita gente, assim, milhares de famílias são beneficiárias desse programa, então é um sistema que deve funcionar bem para não prejudicar essas famílias. Então isso traz uma maior responsabilidade ali em cada implementação. Então para mim foi muito importante e eu citei isso. Então é isso, muito obrigado. Então, Calil, parabéns aí pela apresentação, né? A gente agora parte para a parte de arguição da banca, né? Você pode, Calil, responder aí qualquer pergunta, tá? Enquanto os professores estiverem falando, agradeço a Alessandra e a Felipe. Vou começar com o Alessandro, que é o mais externo, digamos assim, já que o professor Felipe também participa aí do projeto. Então, Alessandro, obrigada aí, e a palavra é sua. Ok, bom dia a todos. Agradecer o convite de Marília e de Calil. É um prazer participar e tentar colaborar com o trabalho de vocês. Tá? Bom, um trabalho muito interessante, esse projeto de vocês, tá? Como o próprio Calil fala aí na apresentação, né? A importância, a relevância que esse trabalho tem para a sociedade. Então, isso, por si só, já fortalece esse projeto, esse trabalho de Calil. Aliado a isso daí, essa questão de poder, do aluno poder participar de um projeto real, né? Sair aqui daqueles projetos integradores, que a gente chama de PDS, né? Partir para uma comunicação com o cliente, ver resultados, ver o cliente que com certeza tem interesse no projeto, fazer as avaliações dele, colocar as avaliações. Então, tudo isso daí soma na formação do nosso aluno. E aí o Calil e toda a equipe aí que está participando desse projeto, com certeza está desfrutando e vai usufruir disso daí na sua vida profissional, certo? Assim, o trabalho tá bem escrito, tá? Parabéns aí para vocês que escreveram o trabalho. Tem algumas pequenas, muito pequenas considerações que eu faço, e aí eu coloquei aqui no PDF, certo, Maria? E aí vou passar para você passa para o Calil, assim que terminar aqui eu já passo esse PDF. Bem, eu fiz a anotação no próprio PDF, então dependendo do sistema operacional que vocês estão usando, vai ter um pouquinho ou não de dificuldade de ver, né, esses comentários, né? Eu destaco sempre o texto em amarelo e boto uma caixinha de comentário do lado. Mas se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato comigo, que eu posso tentar traduzir o que está lá, certo? O que eu posso colocar aqui, cara, em consideração, assim, para mim, você colocou um capítulo a mais, certo? Dado o seu trabalho, que é um relatório de prática profissional, eu vejo esse capítulo de fundamentação teórica como algo a mais. Tá? Eu não colocaria, porque normalmente quando a gente faz uma fundamentação teórica, um estilo de trabalho que tem fundamentação teórica, que eu quero fazer uma análise dessa teoria para propor alguma coisa, alguma melhoria, e aí eu faço comparativos entre uma e outra, tudo mais. No seu caso, não é tanto, certo? Ela ficou muito mais ilustrativa, né? De desenvolvimento web, de banco. E aí, se fosse para ficar, eu pediria que você incluísse um tópico, então, que é o de testes, que aí você fala lá nas atividades, né, desenvolvidas, que tem teste, e aí, então, pronto, aí você coloca
para não perder esse capítulo, certo? Tem uma outra coisinha aqui que eu citei até na qualificação, eu estava também na qualificação, é quando você coloca assim, deixa eu procurar aqui, Vicente. Você coloca, são quase 20 citações dessa palavra discente, certo? E o discente é você. Quando a gente lê assim, os testes, desde a integração do discente à equipe, foram realizados de maneira totalmente remota. É como se eu estivesse escrevendo e não você, está entendendo? Por isso que nesses trabalhos a gente nem coloca a primeira pessoa e nem alguma palavra correlata que vá chegar até você, porque você é o próprio autor. Então, quando eu leio esse texto e me deparo com a palavra discente, eu penso que ou é Marília escrevendo, ou Felipe escrevendo, ou eu escrevendo, uma terceira pessoa escrevendo, e não você, certo? Então, você poderia dar uma ajustada nessa palavra que eu até coloco em um dos lugares, são vários, mas eu coloco em um deles um comentário, você poderia escrever assim, e aí tiraria essa palavra discente, certo? O outro ponto é lá na figurinha das atividades, certo? Que você bota fluxo de atividades desenvolvidos. Tá? Aí você bota análise, requisitos, B, codificação, C, revisão, D, homologação. Tá? Eu acrescentaria aí uma caixinha de projeto, porque com certeza teve projeto. Você fez análise, depois projetou, depois codificou, certo? E aí descreveria minimamente como você faz aqui, o que é aquela atividade que foi desenvolvida naquela atividade do projeto, certo? Para a gente ficar aí com esse ciclo fechado, certo? De atividades, ok? Um outro ponto que aí eu fiquei também bem... Gostei muito dos diagramas que você botou aqui, explicando como é que é a arquitetura, você olha para a figura e lê ali, pô, dá para entender perfeitamente, certo? Essa documentação. Eu só fiquei assim encucado, mas isso é coisa que a própria tecnologia traz para a gente, certo? Que é com relação, quando você chama assim, quando você disse assim, ó, conforme observado na figura 10, o projeto conta com o desenvolvimento de 6 aplicações. Eu disse, vixe, mano, são 6 aplicações, sendo 3 aplicações web, 2 mobile, mais a aplicação da API, tá? Só que aí ele está fazendo em Python com Django. E aí a gente cria o projeto e depois cria as aplicações, certo? O Python chama esse cara de aplicações, tá? Eu não considero, eu considero um módulo. O sistema de vocês aí, do distribuição do leite, ela é composta de módulos, certo? Aí tem um módulo lá do responsável pela entrega do leite, é o gestor do lado de cima, tem um módulo do gestor estadual, tem um módulo, né? Quando eu digo 6 aplicações, eu pensei que eram 6 aplicações diferentes. E se você for ver, eu acho que está todo mundo na mesma interface, né? Acesso, faz uma senha, tem uma senha com perfil, entra, bom, e aí tem acesso àquele módulo. Aí tem outro perfil, acesso ao outro módulo, tá? Então, assim, eu vejo muito mais nesse sentido o texto, sabe? No sentido de módulos ou subsistemas. É como se eu fosse pensar no swap, o swap que é feito também na tecnologia, né? Eu tenho swap, eu tenho subsistemas ou módulos desse sistema, tá? Embora eu sei que a tecnologia nos leva a pensar dessa forma, porque quando eu dou o create project, aí dou depois o das aplicações e cada pastinha lá é uma aplicação, tá? Mas em termos de organização, eu penso que o sistema do leite é uma aplicação que tem vários módulos. Okay? Mas, assim, em termos de diagrama, dá para entender perfeitamente, tá? Muito bem colocado, explicado, tanto o texto quanto
esses diagramas que você colocou, porque normalmente se coloca essas aplicações, esses desenhos e não bate muito as ideias, né, com o que está no texto, tá? Então, assim, minhas contribuições mais são essas aí para você, tá? O texto eu vou passar para a Marília, que aí tem alguns pontinhos para você verificar. E aí eu queria terminar com uma pergunta, tá? Que você falou que foi sua primeira experiência, né? Como desenvolvedor, tá? Com certeza a primeira experiência dá um friozinho na barriga, né? Um projeto de uma importância grande, tá? Aí eu pergunto, se tivesse começado tudo, se tivesse hoje começando a trabalhar no projeto aí que você trabalha, o que você faria diferente? O que você pensaria diferente que me ajudaria a tirar aquele friozinho da barriga e fazer alguma coisa que você deveria ter deixou de fazer e gostaria de ter feito? Tá, vocês conseguem me ouvir aqui direitinho? Sim. Eu acho que, como você falou, dá esse friozinho na barriga justamente pela falta de experiência. Então, sei lá, acho que eu diria para mim mesmo ficar mais tranquilo, porque, tipo assim, eu fiquei tô há um ano, né, no estágio, isso é uma forma de validação, assim, por ter dado tudo certo, por participar das reuniões toda semana e ver que tá andando, ver que tá saindo do papel, né, o projeto. Então, eu diria para ficar mais tranquilo, que realmente no começo estava bem nervoso, assim como no começo do curso também, porque eu entrei sem saber nada, assim, de desenvolvimento, sem saber nada de programação, então, acho que é isso, eu acho que esse nervosismo vem mais da falta de experiência e, devido à falta de experiência, você fica, será que eu sei fazer isso aqui? Por mais que você tenha estudado, você pensa, agora é de verdade, né? Tipo, por mais que tenha feito PDS e tudo mais, mas o PDS não tem um cliente real, então é um nível a menos, assim, quando você vê, principalmente porque eu entrei no estágio, o projeto ainda não estava implantado, o sistema ainda não estava implantado, ainda estava sendo desenvolvido e só foi implantado em outubro, se não me engano. Então, eu peguei esse início realmente do projeto, vi que funcionou e tudo, então eu diria para ficar menos nervoso, assim, que vai dar certo. É isso. Ok, agradeço. Parabéns, Calil. Professora Marília, o professor Felipe também participa desse projeto. Volto a palavra aí para a professora Marília. Obrigado. Obrigada, Alessandro. No final eu vou falar e eu retomo alguns pontos que você falou, tá, Alessandro? Aí sobre o texto, etc. Vou passar logo a palavra para o professor Felipe. Obrigada aí, Felipão. Você é de casa aí no projeto, então. Ok, obrigado Marília e Calil pelo convite. Acho que não foi nem, tinha que ser eu mesmo, né, Calil? Estava assinando aí os papéis do estágio, mas na verdade a orientação sempre foi conjunta, né, de todos os professores. É importante destacar, um projeto que tem uma parceria grande aí, tanto do lado dos alunos quanto dos professores. São 4 docentes, né, da DIATINF, apoiando esses estagiários, a constituição desse núcleo, né, do NUD TI aí das setas, e eu fico muito feliz por participar, pelas experiências e por ver, né, a oportunidade que esses alunos estão tendo e o quanto eles estão se desenvolvendo, tá certo? A gente fica contente pelos resultados, né, que são as entregas, mas também tem um lado da formação. Então eu fico muito feliz aí por vê-los complementando a formação de dados de uma forma tão interessante, tá certo? Então parabenizo, isso parabenizar aí o Calil pelas atividades desenvolvidas no contexto do projeto, atividades que ele vem desenvolvendo há um ano, né? Isso aí é importante, é um marco, né? Ele está lá contribuindo efetivamente e já há um bom tempo
ele está como líder de equipe, ele está dividindo a liderança da equipe com o João Vitor e tem feito um trabalho excelente também, né? Mais um desafio. Então, esses estágios, como o Alessandro falou, eles são interessantes por isso, porque eles complementam a formação que a gente consegue oferecer para os alunos, trazendo, né, colocando eles uma série de desafios novos, né? Além do desenvolvimento, além de interagir com o cliente, e também essa parte de gerência, ele e o colega gerenciarem outros alunos, né? Sem receber um centavo a mais pela liderança, né? Mas somente a responsabilidade frente aos colegas por ter um pouco mais de experiência, e isso é muito positivo, tá certo? Então, fica aqui toda os parabéns, né, pelo trabalho. Não só o trabalho é uma consolidação final, mas eu estou parabenizando você pela sua jornada completa lá junto do estágio, tá certo? Farei algumas pequenas contribuições ao texto, mas o seu trabalho está bem escrito, bem estruturado. Acho que teria muita coisa para falar, relatar, porque as experiências foram muitas, né? Mas aí eu vou colocar alguns pontos aqui para a gente refletir, tá? O primeiro ponto é um primeiro ponto de alerta, é um cuidado, na verdade, para a gente ter isso. Na verdade, vale para você. Eu só encontrei um ponto do seu trabalho com esse problema, mas isso vale também para os outros, os colegas que ainda virão aí na esteira aí para fazer e construir nos seus trabalhos de conclusão, tá? Na página 16, você está começando a sua fundamentação teórica, e você tem lá uma subseção chamada desenvolvimento web, e aí você começa a falar, né, eu vou entender que você está caminhando rapidamente para a web, né, para a parte do HTTP, do protocolo HTTP, mas você não deixa isso 100% claro no seu texto, né? Porque desenvolvimento web, esse é o problema de você utilizar títulos de seção bem genéricos. Isso foi uma prática que eu vi que você adotou. Você utilizou títulos de seção bem genéricos, e aí você coloca um desafio para o leitor de onde é que ele vai se contextualizar. Ele assume a responsabilidade de se contextualizar no que você está apresentando, tá? E aí você começa, e logo no segundo parágrafo você já fala e vai falar da maneira simplificada, como os elementos vão trocar informações, e você conceitua cliente-servidor, né? Mas se eu entender o web, né, como HTTP, faz sentido, tem cliente-servidor. Mas se eu entender internet como meio de comunicação, eu não tenho só o cliente-servidor, né? Então, esses são os probleminhas que a gente pode incorrer se a gente adotar essa estratégia de ser genérico os nossos títulos, né? E não ser tão explícito no nosso texto. Então, é algo que eu vi muito pouco no seu texto. Essa página 16 é um exemplo disso, mas que você não incorreu em tantos erros, embora que você tenha feito bastante uso de títulos mais genéricos, tá? Uma outra observação que eu queria fazer, e aí é genérica, eu não vou entrar em tantos detalhes, eu fiz algumas observações no texto. Você colocou um referencial teórico, acho que a Alessandro falou bem aí, só que você entrou em tantos detalhes no referencial teórico, assim, poderia citar alguma coisa, alguma ferramenta utilizada, alguma técnica, alguma linguagem, né? Porque para uma explicação melhor, colocando já algumas referências, eu acho que seria suficiente para a gente compreender o seu trabalho, tá? Mas você foi bem detalhista, assim, isso não é o velho pecado por excesso. Não é um problema grande, né? Você está pecando por excesso, certamente o problema é sempre menor, tá certo? Vou dar um salto agora para a página 24, o capítulo de desenvolvimento. Você está falando lá caracterização da instituição. E aí
eu acredito que seria interessante, aí é só uma sugestão mesmo, para você discutir com Marília, ver se cabe, se couber, eu acho que fica bom para a leitura, tá? Você tem um capítulo onde você vai contextualizar o seu estágio. Aí você, nessa contextualização, você vai falar da instituição, dos sistemas, né, alvo da instituição, e dar uma visão geral do que foi o seu estágio, porque o que você está relatando aqui não é o 100% do seu trabalho. Não foi, né, tudo que você realizou, embora que seja uma boa parte, uma parte considerável. Por exemplo, essa parte de gerência você realizou e você não colocou no trabalho. E assim, não há problema em você fazer isso, tá? Você pode sim fazer um foco, isso é perfeitamente, e é até sugerido, tá? Mas é interessante que você dê essa visão geral do estágio e diga, olha, o meu foco a partir de então será nisso aqui. E faz sentido, e aí o leitor faz o link perfeitamente com a sua sessão de desenvolvimento, tá? Então tem uma série de sessões que eu identifiquei que você pode sim colocar nesse elemento à parte, tá? Tanto isso é verdade, que apenas na seção 3.3 é que você fala descrição das atividades da prática profissional. Ou seja, você começa a fazer o relato do seu desenvolvimento na seção 3.3, tá? Então, fica aí para vocês avaliarem isso aí. Dúvidas que suscitassem perguntas ao seu trabalho, eu não tenho. Não só conheço o trabalho, mas o texto está bem escrito, explorando talvez algumas coisas, algumas explicações, né, pudessem ser um pouquinho mais detalhados. Um exemplo aí foi a questão dos testes que o Alessandro colocou, uma carência de ter alguma coisa de referencial teórico sobre isso. É um pouco dessa justificativa, né? Colocou lá a implementação de novas funcionalidades, eu estou falando da seção 3.3.3, né? E aí imediatamente você começa a falar lá. São realizados os testes de homologação. Depois disso, entram os testes, né? Mas por que foi? De onde veio essa necessidade? Como foi que... porque foi escolhido, né, esse fluxo, né? Então, algumas coisas podem ficar subentendidas, mas eu entendo de que forma foi tanta coisa para ser relatada, né? Porque foi o seu estágio, a sua prática foi tão rica que algumas coisas ficam naturalmente de fora, porque é muito denso, né? Muito conjunto de informações muito denso para ser explorado, tá certo? E para finalizar, e aí eu queria só escutar um pouco de você, fazer uma pergunta no gancho da pergunta do Alessandro, em que o curso TADES te ajudou nas atividades que você desenvolveu e que práticas ou que ações, atividades que você realizou que o curso não te ajudou, não te deu suporte para fazer. Certo. Eu até falo disso nas considerações finais, né, que para mim esse estágio foi justamente a execução de tudo que eu aprendi praticamente no curso, né? Então, de disciplinas como desenvolvimento web, né, processo de software, banco de dados, né, as duas disciplinas de banco de dados, todas, e não sei o que o curso de TADES não me ajudou, porque foi bem, para minha sorte, foi no ritmo do estágio, eu fui aprendendo justamente, foi na mesma época do PDS, então para mim, justamente, as minhas atividades tinham muito a ver com o que eu estava fazendo no PDS, né, principalmente essa parte de desenvolvimento da TI. Então, acho que eu não tenho que falar de faltou, ele contemplou bastante todas as atividades que eu realizei, né? Não só de desenvolvimento, que justamente com o recorte do que eu coloquei no trabalho, mas de tudo, em geral. Perfeito, Calil. Assim, por um lado eu fico feliz, né, porque a gente está formando, a nossa intenção na formação de TADES é dar essa formação realmente suficiente para você encarar novos desafios e saber que você se sentiu preparado para isso nos deixa feliz, né, por um lado,
Mas eu creio que se você refletir um pouquinho, você vai ver algumas coisas que poderiam, digamos, ser complementada na sua formação. E aí, esse registro, né, seria muito importante que tivesse lá nas suas considerações finais, né? Essa análise, essa reflexão sobre isso, porque, assim, você está relatando uma prática profissional que você só realizou porque você é aluno de TADS. Então, digamos assim, tecnicamente, você deveria estar capacitado para fazer tudo o que o estágio lhe propôs, né, de atividade. Se você teve alguma dificuldade, é importante que você registre isso no seu trabalho, para que a gente traga de volta e nas nossas discussões aí do NDE, do colegiado, a gente possa retomar esses temas e ver como as disciplinas podem complementar. E porque aí, de fato, vocês foram exigidos, né, de uma forma diferenciada. A gente agradece muito essas oportunidades, né? Vocês trabalharam desde a parte de concepção, ou seja, fizeram a parte de coleta de requisitos junto aos usuários, né? Fizeram essa conversa inicial. Não teve um projeto assim extremamente prescritivo, né? Foi um tanto quanto ágil. O código foi as definições de projeto arquiteturais foram feitas lá no início do projeto e tudo veio na mesma pegada, né, a partir de então. Mas vocês fizeram a implantação no servidor, se encarregaram disso, também da distribuição de um aplicativo, né, colocaram na loja e tal, na Google. Então, e fizeram também a parte de manutenção. Uma vez que o sistema estava em funcionamento, alguém reportava alguma coisa, vocês faziam. Vocês tiveram a oportunidade de vivenciar esse ciclo completo. E as dificuldades que vocês tiveram é muito importante para a gente, para que a gente repense, reveja, né, as nossas disciplinas, como elas podem se encaixar melhor, como elas podem ajudar melhor vocês. Não só você já, digamos assim, você já teve o seu aprendizado na prática, mas os seus colegas que ainda virão aí, né, na sequência podem ser beneficiados pela sua experiência, né? E é uma forma de você deixar também, você foi beneficiado na sua formação, mas você deixa também um benefício para o curso e para os próximos, né, alunos que virão aí na sequência, tá? Então, na verdade, é só esse acréscimo, né, e a questão do trabalho são do capítulo de contextualização do estágio, talvez eu vou colocar aqui para vocês discutirem, né? Marília tem feito aí, vocês vão ver aí se é interessante ou não colocar. E essa parte das considerações finais aí, que eu acho, eu faria uma certa questão que você incluísse no seu trabalho, né? Alguma coisa de lições aprendidas, eu acho que seria bem rico separar isso numa sessão, destacar algumas coisas que, com relação ao curso de TADS, eu acho que seria uma contribuição muito importante sua para o curso, ok? O mais parabéns, né, pela sua jornada, pelo papel que você desempenhou, pela confiança que você recebeu e que você deu a resposta positiva, tá certo? Fico muito tranquilo aí do profissional que a gente tá soltando, tá libertando para o mercado aí, para os novos voos aí que você vai alçar, tá? Boa sorte, sucesso, conte conosco. Aqui vai ser sempre a sua casa, você pode sempre retornar para a gente conversar, para receber conselhos, para trazer feedback. Olha, estou vendo na indústria com essas novidades, o que vocês acham de trazer? E parcerias, né? Então, fez a transição, a gente sempre vai continuar aberto para recebê-los da melhor forma, ok? Grande abraço e eram essas as minhas contribuições. Obrigada, Felipe. Vou aproveitar, então, para fazer, né, um arremate aí nas considerações dos dois professores, Alessandro e Felipe, né? Uma coisa é em relação à estrutura mesmo do trabalho, eu até tinha conversado com o Calil sobre isso, né? Realmente, num relatório de estágio, né, e pelo modelo que a gente pegou, até confirmei na biblioteca, a fundamentação teórica ela não é exigida, né? Existe um tópico dentro do desenvolvimento, que seria um dos primeiros tópicos, que fala um pouco sobre fundamentação, mas só para dar uma breve introdução. Mas foi exigido pelos professores da disciplina de TCC que ele colocasse como capítulo, tá? Então,
a gente estava dentro e pediram para colocar fora, eu disse, não, então deixe, depois eu vou discutir esse formato com os professores, né? A gente precisa realmente alinhar isso aí, né? Esse modelo de estágio, como fica a fundamentação teórica. Outro ponto, Filipão, é exatamente em relação a essa caracterização da instituição concedente, né? Da contextualização, isso também fica dentro do desenvolvimento pelo modelo de relatório de estágio. Então, é outro ponto que a gente também precisa alinhar lá entre os professores para discutir, né? Se vai ser necessário ter um capítulo, se fica dentro, se fica fora, entendeu? A gente seguiu o modelo que a gente tinha, né? Cedeu algumas coisas, porque à medida que iam pedindo, a gente foi, né, Calil, conversando e cedendo. Né? Realmente, a fundamentação, ele botou muita coisa, até falei para ele, eu disse, não, Calil, mas é mais fácil cortar depois do que, né, poderia ir direto ao ponto, com certeza, né? Mas ele quis fazer, então, e eu acho que também foi puxado lá na disciplina de TCC para fazer assim, né? E ele seguiu. Então, achei melhor deixar e depois a gente fazer esse alinhamento final aí, né? Com relação ao trabalho, Felipe já falou muito aí, né, do perfil de Calil. Calil entrou o projeto já em andamento, né? Até isso fala um pouco sobre a questão daquelas etapas, Alessandro, ele não ter colocado projeto. Tem análise para o lado para código, né? Eu até conversei com ele, aí eu até mostrei, não, porque ele falou, não, professora, porque quando eu entrei, a gente já tinha, como o Felipe falou, a arquitetura desenhada, o projeto, ele seguiu, como ele não, digamos assim, construiu, eu acho que ele não quis colocar, até sugeri a ele que colocasse o projeto e colocasse, disse, não, mas vocês fizeram, né? Argumentei com ele, a gente pode ajustar isso aí, porque realmente fizeram, né? E embora tenham passado rapidamente pelo projeto, até por já ter, né, o direcionamento de como seria, pode caber, entendeu, Calil? Acho que numa das conversas a gente, né, falou sobre isso, até sobre mudar o nome ali daquela primeira etapa, colocar talvez análise projeto, mas a gente faz esse ajuste final aí para deixar claro no texto, né? O projeto em si é muito gratificante para a gente, né, como professor, acompanhar, ver os alunos lá dando conta do recado, né? E assim, um projeto bem importante, né, com cunho social, acho que isso é importante para eles, vai ficar marcado aí na vida profissional deles, né, ter passado por esse projeto. Calil foi sempre um aluno muito sério, muito sabia o que queria, né? Como ele falou aí, até fiquei surpresa que ele falou que não conhecia a área, né? Assim, não programava antes de entrar no curso. Então, ele realmente deu conta muito bem do recado, assim, foi um excelente aluno e um excelente colaborador no estágio, né? Agregou. Então, vocês conseguem não só fazer a parte de vocês, mas conseguem agregar, né, no estágio que vocês fazem parte, né? Eu vi que o Eric estava aqui assistindo, né? Então, o pessoal da secretaria, eu sei que sabem da capacidade de vocês lá e da contribuição que vocês têm dado no projeto. O corte no texto realmente é difícil, porque ele fez muito mais do que isso, né? E a gente tentou segurar para não ficar muita coisa no texto, escolher coisas pontuais para relatar, né? Mas foi muito mais do que isso. Concordo em colocar um pouco de teste, né? Já que ele colocou esse ponto, a Calil, mas coisa breve, indo direto ao ponto, né? Só para arrematar o texto final. E aí, se você quiser fazer alguma consideração, porque aí, depois que você falar, a gente vai se reunir, a banca, e você fica aí atendendo o seu fã-clube que está no YouTube. Tá bom, então, só agradecer realmente os professores aqui, todo mundo do estágio. Estou lendo aqui os comentários do pessoal, né? Eu vi que Eve está assistindo, Eric está assistindo também, começou a ver, João Vitor. Então, só agradecer a todo mundo, realmente do estágio, do curso, todos os professores que fizeram total diferença para mim nessa jornada de curso, estágio, enfim. E é isso. Tá lendo nos comentários. Estou me sentindo no YouTube. Se inscrevam no canal, deixem o joinha e vem as notificações.
Obrigado a todo mundo que comentou. Vou aparecer só para dar um oi. A lista de presença está lá no chat, sim, tá? Coloquem lá. Vou ficar aqui para Calil não ficar sozinho, segurando na mão dele. Né? Ajeita a câmera aí, Calil. Eu acho que Vivi é sua fã, tá? Eu tava lendo aqui, eu tava lendo tudo. Zé Luiz, todo mundo. Eu não entendi muito aqui o que Kiev colocou, não, A3. Significa alguma coisa para tu, Calil? A3? É, aí. A3. Não, mas eu vi que ela apagou, é que ela digitou errado. Aí, ó. Eu acho que tava querendo falar isso aqui. Ela falou que ia assistir, tá realmente assistindo. Se liga. E aí, vai ajudar? Eu li. Fala nesse ouvinte terapeuta. Mais tarde a gente vai ter aí uma live, vai ter um momento com uma live, ó, um momento com a psicologia e com o serviço social. E também lembrar para o pessoal que a gente está fazendo força para levantar o CADES. Então, aqueles que quiserem colaborar, próxima semana a gente vai ter uma reunião. A Lana está à frente aí do processo. Isso serve tanto para o pessoal de TADES como de InfoWeb, tá? Quem não sabe o que é CADES, apareça aí na sessão que a gente vai conversar sobre. Deixa eu ver se tem mais. Tem, viu? Tenho ouvido meu parceiro aí de curso desde o início, né? Todas as atividades, todos os trabalhos. E agora no estágio também. Novamente aí, ó. Melhor dupla. Olha aí. Ainda outra fã aí, ó. Tem mais, viu? Madalena e Adriano. Pessoal lá da secretaria. E aqui? Mais uma vez. Roubou não, Vivi. Só pegou emprestado. Só pegou emprestado. Agora os parabéns. Acho que Kevin realmente gostou. Essa impressão. Né? Concordo, 100%. Valeu, Eric. E aí, mais uma vez, a gente reforça, né? É importante estar envolvido com projetos, seja de extensão ou de pesquisa, ou estágios aí. Vai ter aí um... aqui, ó. É super importante para estar complementando as disciplinas, tá? Muito, muito, muito importante mesmo. Então, complemento, assim, por isso que a gente batalha e tá, a gente se dedica tanto. É um tempo extra que a gente tem. Às vezes diz assim, professor não trabalha. Trabalha pra caramba. E é isso aí. E é o que Vivi disse, ó. Poxa, roubou não, Vivi. Vou Ela ficar tá dizendo que neutro, quer reembolso, viu? Vou passar para a banca, eles já deliberaram. Valeu, Calil, parabéns mais uma vez. Vou chamar a banca aí. Bem, Calil, a gente voltou aqui, né? Eu peço até desculpa que eu vi agora que o meu microfone, o meu fone aqui estava desplugado, estava pegando meu som pelo áudio aqui mesmo do computador. Acho que estava meio ruim meu som. Estava só fake aqui de enfeite. Calil, mais uma vez, parabéns, tá? A banca, você foi aprovado. E foi aprovado com nota máxima. Então, fechando aí seu TCC, né, com excelência aí, que você vem buscando nas suas atividades no curso e no estágio, e que você tenha bastante sucesso aí na sua vida profissional, né? Até parabenizo vocês terem
vivenciado mesmo esse estágio durante um ano. Eu sei que tem aparecido muitas oportunidades e vocês escolheram também ficar, né, no estágio. Então, acho que isso é importante para a formação de vocês, né? Você ir até logo terminar o curso e depois ir para o mercado de trabalho. Acho que isso é muito valioso, porque você consegue aproveitar o curso, né? E consegue, no estágio, fazer essa prática. Então, eu sei que você está preparado aí para o mercado de trabalho. Eu acho que os professores também têm essa mesma visão sobre você como aluno. Você foi sempre um bom aluno. Se a Alessandra ou o Felipe quiserem fazer alguma colocação aí para o Calil. Marília, as minhas considerações eu fiz realmente durante a minha fala, né? Já testemunhei aqui do papel de Calil junto ao estádio, realmente diferenciado. Os colegas, né, que estão acompanhando aí a apresentação no YouTube, no chat, aí estão demonstrando isso, né? Foi uma figura importante, é uma figura importante, é um líder, né? Que pode se desenvolver muito bem aí nesse perfil de líder. O trabalho foi só uma consolidação, né? Um fechamento, né, dessa etapa. E uma coisa que é mais importante, né? A gente teve reunião até semana passada, ou seja, o projeto está rodando, não parou, e ele estava fazendo TCC, estava fazendo projeto, deu conta de tudo, e por isso o resultado não pode ser outro, meu amigo. O resultado do trabalho bem feito é, de fato, sucesso. E a gente está comprovando isso aqui hoje, né, nessa apresentação. Ok? Então, que você continue tendo sucesso aí na sua vida profissional, e a gente fica feliz com o que você nos mostrou aí em termos de evolução durante esse tempo. Sucesso. Bom, Calil, então, parabéns mais uma vez, tá? E volte sempre ao IFRN. Não esqueça da gente, tá? Se quiser falar alguma coisa para a gente encerrar, Minora está voltando. Só tenho a agradecer realmente os comentários de todo mundo, Alessandro e Felipe por terem participado da banca e Marília pela orientação. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Marília. Valeu, Felipe. Valeu, Alessandro. Valeu, Calil. Obrigado também a Gilbert aí, que está nos bastidores nos ajudando, e todo o pessoal que está fazendo, né, esse 14º WTADS, terceiro W. Ficamos agora com a nossa vinheta. Voltamos à tarde com a nossa programação, às 14 horas, com uma palestra. Até mais tarde.